E aí, pessoal, tá tudo bem com vocês? A ideia que me veio para compartilhar com vocês hoje gira em torno do que vem a ser a distração em nossas vidas. O que que isso realmente significa? E também caminhar para uma pequena reflexão sobre o que vem a ser o certo ou errado e quando isso é realmente importante, imperativo em nossas vidas. Para isso, eu vou contar uma historinha, que é um fato que me aconteceu, que eu acho que vai ilustrar bem a ideia e até a lei de física por trás disso tudo. E o que que ela significa? Eu estava hoje mesmo andando de moto na avenida aqui próxima à minha casa e num momento, num trecho que eu estava extremamente devagar, tipo a 2, 3 por hora, quase parando, assim, passando ao lado dos carros. E eu percebi de relance assim que vinha vindo um rapaz meio que com pressa, tal, no meio dos carros, no meio fora da faixa totalmente, e ele vinha olhando só para um lado e correndo no meio da rua, e foi até surreal a cena, mas ele acabou atropelando a minha moto. Então ele bateu até na parte de trás da moto. Aí eu senti o tranco, tal, fui descendo, acabei deitando a moto no chão. Ele não se machucou, nem eu me machuquei. Foi assim, foi muito rápido, muito sutil. Não teve não brigamos nem nada, mas deu para perceber muitas coisas nesse acontecimento. Naquele momento, eu estava extremamente distraído. E a primeira coisa que eu fiz, praticamente automaticamente, foi o que a maioria das pessoas fariam: identificar o certo ou errado na situação. Então, é uma coisa que nos incomoda a maioria das pessoas. Pessoas andando sem prestar atenção no trânsito, falando ao celular, fechando outras, etc. E aí minha primeira palavra foi, cara, você tá louco? Como você sai correndo no meio da rua sem olhar para frente e tal? E ele ficou meio sem reação e não sabia muito bem o que dizer. E aí, automaticamente, ele já ergueu um escudo e já foi se defendendo. "Ah, não, mas você tá errado porque isso, aquilo." Eu, como? É a rua. E achei até cômico a cena. E aí a gente levantou a moto e tal, ele foi embora. E fiquei pensando, mas por que será que aconteceu isso? Tudo tem um porquê. E aí eu analisei a situação. Eu percebi o quanto eu estava distraído. E pensei sobre se eu estava com raiva antes ou não. E aí me veio um momento que eu tive há mais ou menos uma hora antes disso, que eu me senti um pouco irritado até com uma pessoa. E aí eu lembrei disso, falei, caramba, eu tinha me sentido um pouco irritado e aí, como eu fiquei distraído, eu não limpei isso. Eu, de alguma forma, permiti. E aí que está uma ideia legal. Quando nós estamos extremamente distraídos, nós deixamos de estar com o foco no bem, de uma certa forma, um tipo de distração, porque nós estamos abertos à egrégora do ambiente, à energia que circula em torno. E qual que é a energia, na maioria das vezes, no trânsito, ainda mais em São Paulo, extremamente caótico, é de estresse, é de brigas, de conflito, de muita coisa negativa. E quando nós abrimos para isso, nós fazemos o que a maioria das pessoas fazem, que é agir com o ego. Então, qual que é a primeira reação do ego? Ele jamais quer ser contrariado. Então, o nosso ego já busca automaticamente um certo ou errado para a situação. Então, mesmo que você esteja errado, se você raciocinar com o seu cérebro reptiliano, você vai agir dessa forma. Você vai caçar meios para se defender ou para atacar o outro, principalmente. Então não é você que está errado porque eu estou certo, porque é natural que o ego faça assim. Só que não deve ser natural para nós agir dessa forma, porque isso tem consequências. E aí eu pensei, logo em seguida já me veio, falei, caramba, por um instante eu mandei uma carga negativa para ele. Então eu posso ter acabado com o dia dessa pessoa. O que isso significou? Eu poderia ter matado essa pessoa.
Um pensamento é uma onda, é um colapso da função de onda, como diria Irving Schrödinger, o físico. E quando fazemos isso, nós afetamos o outro. Vamos imaginar que a gente faça isso para alguém que é um suicida em potencial, que ele estava desesperado por alguma coisa, pensando em se matar. E aí você vai lá e é a faísca que faltava. Então, é muito complicado nós nos permitirmos agir assim. E é complicadíssimo não observar esses detalhes. E aí, a reflexão até sobre o certo e errado foi que eu vi que naquele pequeno instante não importava certo ou errado. Muitas vezes o certo ou errado ele não vem ao caso. São humanos passíveis de falhas, às vezes com problemas, com situações não resolvidas e acabam esbarrando uns nos outros. E a gente, às vezes, leva isso muito a sério ou quer se posicionar em relação a um certo ou errado absoluto, que muitas vezes não existe. Bom, pessoal, acho que consegui dar uma ideia, pelo menos, do quanto os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles podem afetar uns aos outros e o quanto isso também nos traz de negativo. Porque a partir do momento que eu tive um sentimento negativo em relação a alguém, eu já começo a me sentir mal imediatamente. Talvez eu perceba isso por ter uma sensibilidade a mais, por já ter feito um trabalho. Mas isso não quer dizer que quando qualquer pessoa brigue, discuta, fique nervosa, triste, etc., ela já não criou automaticamente e instantaneamente toda aquela carga negativa para si mesma. Ela pode talvez não perceber ou não perceber na hora, mas essa é uma das causas de todos os nossos problemas e dificuldades na vida. Então, pessoal, é isso por enquanto. Eu coloquei um link para ficar mais fácil a inscrição no canal. Eu acho que ele está aqui do meu lado esquerdo. Eu até coloquei a capa do meu livro, que eu achei bacana. E inscrevam-se no canal, deem um curtir se gostaram, ou se não gostaram também. Façam comentários, porque assim me ajuda a trazer coisas diferentes, a sintonizar com o que as pessoas pensam, com o que elas têm dúvidas, ou se elas estão gostando ou não, etc. Por enquanto é isso. Brigadão e até a próxima, gente.